Irmãos, a gente está vivendo esse mês de Copa do Mundo. Alguns assistem com mais entusiasmo, com mais ânimo, né? Outros não ligam muito para futebol, mas chega na hora da Copa, gosta de estar junto, gosta de comemorar, né? E mesmo que não acompanhe futebol no período de 4 anos de intervalo, né? E assim, e tem aqueles que não gostam, não assistem, não faz nenhuma diferença se ter, se não tiver, não ligam, certo? Mas uma coisa interessante, quando chega esse campeonato de futebol tradicional, né, mundialmente tradicional, é a tentativa dos países que conseguem se classificar para esse campeonato, para esse torneio, é a tentativa de unir perfeições. Né, de unir perfeições. Então, assim, o campeonato, ele tem uma regra, ele é estabelecido por uma organização, a FIFA, e eles colocam lá o sarrafo, né? Para ser campeão tem que ser assim. Então, eles têm uma exigência de perfeição para aquilo ser atingido e alcançado. E a partir dessa exigência, todas as nações que montam os seus times fazem o quê? Tentam encontrar a equipe perfeita para cumprir aquele propósito perfeito. Então, eles tentam fazer o quê? Nós temos que juntar os melhores, nós temos que ter a melhor estratégia, nós temos que ter as melhores instalações, nós temos que ter os melhores profissionais, nós temos que ter toda a organização perfeita para poder atingir esse objetivo que exige perfeição. Entende? Então, é uma coisa que exige perfeição. Não dá para fazer 1 milímetro a menos do que é exigido, se você quiser no final levantar aquela taça. E como exige perfeição, não é qualquer um que pode fazer. É alguém perfeito também, para poder alcançar isso. Então monta-se a equipe perfeita, com os elementos perfeitos, com as posições perfeitas, com cada jogador perfeito para aquela posição. É um campeonato que eles usam uma expressão, né, brasileira para futebol, é um campeonato de tiro curto, ou seja, são 8 jogos agora, eram 7, agora são 8, aumentou um pouquinho, aumentou um jogo a mais. Então é 8 jogos que você tem para fazer perfeitos para você poder ser campeão. Não é um campeonato de um ano inteiro, onde um time joga 30 e poucos jogos e dá para conciliar, ó, fora de casa aqui para esse time dá para perder, a gente recupera. Ali não, ali perdeu, jogou mal, você arrisca todo o projeto, certo? Então, essa ideia de perfeição em tempo curto exige concentração, exige tudo. E por que eu estou levantando essa questão? Porque é exatamente isso que nós temos na obra da nossa salvação. O Deus que é justo exigia nada menos que justiça, para que a sua ira não fosse derramada contra os pecadores. A gente leu no início do texto, no início do culto, sede santo, porque eu sou santo. Ele não aceita nada menos do que o seu próprio caráter como parâmetro. E aí a gente pergunta, como? Que jogador, fazendo uma analogia, consegue atingir esse nível de perfeição, de exigência? Qual é o ser humano nascido em pecado que alcança uma exigência desse tamanho? O próprio Deus diz, olha, eu não aceito nada menos do que a demonstração, a réplica do meu caráter. Vocês querem viver comigo? Vocês querem ter as bênçãos? Vocês querem orar a mim? Vocês querem ter acesso ao meu amor? Não existe nada menos do que quem eu sou para que isso seja possível. E aí isso ficou absolutamente impossibilitado desde que o casal, Adão e Eva, decidiram comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos a partir dali nascem separados de Deus e não por capricho divino, mas por falha humana. Ninguém atinge essa perfeição.
Seria o mesmo que uma equipe conseguisse se classificar para a Copa do Mundo e quando olhasse lá todas as outras equipes, os outros elencos e a exigência para ser campeão, dissesse, ó, estamos caindo fora. Tira o nosso nome dessa lista aí, tira a gente, põe outro no nosso lugar, a gente não vai nem disputar porque a gente não tem como, isso aí não dá para nós. Entende? Foi isso que ocorreu. E aí como que resolve isso? Aí tem a parte de Deus. Se Deus quisesse destruir tudo, acabar com tudo, porque ninguém atinge, ele seria justo. Ele que criou. Você só existe porque ele te fez. Então, se você deu errado, ele vai lá e desmancha. Como a gente começa algum trabalho que não dá certo, vai lá e desmancha tudo para fazer de novo. Ou para não fazer. Fiz, não deu certo, jogo fora. É só barro mesmo? Não tem nem desperdício de material, porque foram todos feitos de barro. Se Deus fizesse isso, estava certo, mas só que o Deus justo também é um Deus de amor. O Deus justo também é um Deus de misericórdia. E ele dizia, e como que dá para resolver? Porque eu não quero me desfazer, mas eu não quero assim. E eles não vão atingir o nível, nunca. Aí ele prepara o Deus homem perfeito para poder alcançar o nível de perfeição exigido. Cristo. Cristo é a perfeição para cumprir a perfeição. Tem uma exigência que reclama nada menos que a perfeição. E tem alguém perfeito para cumprir essa missão, Jesus. Então o Deus perfeitamente justo exige que o pecado seja punido e punido de forma exemplar. E nesse seu eterno amor, o próprio Deus exigente provê o Deus Filho para cumprir essa justiça, para saciar essa ira, para absorver a culpa de todos e para beber, para ingerir, para se alimentar da ira do próprio Deus contra o pecado. É isso que o apóstolo Pedro está apresentando para a gente nesse texto. Como eu disse no início, Pedro aqui está escrevendo a cristãos que estão dispersos pela Ásia. Não é uma igreja específica, são irmãos, provavelmente mais de uma igreja. Então, essa carta é endereçada àqueles que tiveram que fugir. Alguns estão escondidos, se reunindo de maneira secreta e estão sendo perseguidos. É o período de perseguição da igreja. Eles estão lá sofrendo. E Pedro escreve para esses crentes que estão aprendendo a viver como peregrinos no mundo hostil, a viver como turistas em terra estranha. Mas não é turismo, não, com dinheiro, é refugiado. Não é turismo bom. É um turismo não programado, obrigatório. Eles estão sendo perseguidos. E Pedro está dizendo a eles, olha, é interessante, porque Pedro não diz, fiquem tranquilos, Deus está protegendo vocês, nenhum mal vai alcançar. Vocês estão sofrendo, mas... Não. Pedro diz assim, ó, vocês estão em terra estranha, estão sendo perseguidos, tudo bem. Isso é um fato. Só que tem uma coisa, vocês vão ter que viver aí. E estão vivendo aí de exemplo. Não parece um patrão chato? Ele não te dá nenhum recurso para você fazer o trabalho e quer o melhor trabalho possível. Mas Pedro está dizendo, esse é o cristianismo. Você está num lugar que você não quer, você foi obrigado a ir, e chegando lá você não pode espernear. Como cristão, você não pode fazer birra. Eu não queria estar aqui. Chegando lá, você tem que ser o melhor naquilo. Você tem que viver de maneira digna e apresentar Cristo dentro daquele cenário. Então Pedro começa dizendo, vocês empregados, na hora de trabalhar para o patrão de vocês, trabalhem como quem trabalha para Deus, mesmo que o patrão seja ruim. Não é só se o patrão é bom, não. É mesmo que ele não seja bom.
Se comportem como cristãos. Vocês estão numa estrutura social que não é a de vocês, não é do país de vocês. Não é que vocês cresceram, vocês estão numa terra estranha. Só que aí não dá para ficar reclamando, porque vocês estão num lugar onde não deviam estar e às vezes foram obrigados a ir por causa da perseguição. Não. Agora vocês têm que mostrar o exemplo de quem vocês são. E vocês são peregrinos, vocês são do céu. Vocês vivem nessa terra e qualquer canto dessa terra, seja aquilo que a gente chama de lar, ou seja aquilo que a gente chama de terra estranha, é estranho, porque a gente já não é mais daqui. A gente já é do reino celestial. E ele diz, como peregrinos então aí, já que vocês não são daí, são do céu, como peregrinos deem um exemplo de quem é do céu. Se comportem como quem é do céu. Diante dos senhores, trabalhem como quem trabalha para a família, para Deus. E dentro da sua família, vivam como quem vive para Deus também. Aí ele começa a tratar da injustiça. Vocês vão ser injustiçados. Claro que vocês vão. Vocês estão sendo perseguidos. Vocês vão ser injustiçados. Só que nessa hora, olhem para os sofrimentos de Cristo. Ele foi entregue pelos próprios do seu povo, não foi nem por gente estrangeira. Foi assassinado por um império que não teve a coragem, na pessoa de Pilatos, de livrá-lo daquele crime que ele não cometeu. Ele sofreu. Então olhem para Cristo. Gente, quando a gente sofre, esse é o primeiro ponto que deveria vir à nossa mente. Antes de reclamar por estar sofrendo, é dizer assim, quem sou eu para reclamar se o meu Salvador foi à cruz por algo que ele não fez? Muito pelo contrário, foi pelo que eu fiz. Que razão tenho eu para achar que não devo sofrer? Se o Filho de Deus sofreu, por que eu não sofreria? Como diz Agostinho de Hipona, né? Deus teve um filho sem pecado, porém nenhum sem sofrimento. Porque o próprio Jesus sem pecado sofreu. E Pedro diz, olhem para a cruz. Então ele começa com essa exortação ética, moral, de como se comportar em terra estranha, e passa para uma profunda exposição da obra de Cristo na cruz por nós, o sofrimento de Jesus. E Pedro está mostrando para nós que o sofrimento de Cristo não foi apenas um exemplo moral para a gente. Ele sofreu injustamente, que dó que dá de Jesus. Não é para ter dó, é para ter dó de si mesmo, porque foi o nosso pecado que levou ele lá. Então a ideia não é um exemplo moral que Jesus deixou, mas o que Pedro expõe aqui é a manifestação máxima da justa exigência de Deus de perfeição e na obediência satisfatória de Jesus ao obedecer o Pai plenamente no seu sofrimento. A exigência era alta, mas quem a cumpriu também era perfeito. Olha só. E aqui a gente encontra essa verdade. Na cruz, a justiça perfeita exigida pelo Pai encontrou a satisfação plena na obediência perfeita do Filho. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Jó, quando está sendo espancado pelas palavras dos seus 3 amigos da onça, que vão lá para consolar, esperam 7 dias chorando para depois começar a dizer que ele está sofrendo porque ele tem pecado. Primeiro o sujeito chora e diz, já está bom, agora vamos começar a bater. Amigo da onça. Os 3 estão lá com ele e dizem, confessa. Ninguém sofre do jeito que você está sofrendo se não tiver alguma coisa escondida. Ninguém perde 7 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Ninguém faz 10 velórios num dia se não tiver em pecado. Ninguém perde o patrimônio todo do dia para a noite se não tiver com alguma coisa errada. Isso aí é porque você fez alguma coisa. E aí alguns vão até acreditar em encarnação. Você deve ter feito numa outra encarnação para estar sofrendo tanto desse jeito. Você deve ter sido um imperador cruel numa encarnação para trás aí. Porque não é pouco que você sofre, então você tem pecado.
E Jó está o tempo todo dizendo, eu não tenho o pecado que vocês querem que eu confesse para confessar. Pecador eu sou, isso todos são. O porquê que eu estou sofrendo é que eu não sei. Porque se Deus cobrasse pecado assim, quem ficaria vivo? Quem teria alívio na vida se Deus cobrasse pecado do jeito que eles imaginavam que cobrava? Ele diz, então, vocês estão falando bobagem. Mas eles insistem. Aí chega lá do capítulo 16 para 17, Jó já está injuriado, indignado. E a gente fala da paciência de Jó. Jó já está com a paciência zero. Porque o sujeito está se coçando com telha, a mulher dele numa distância dele porque ele fede, porque ele tem mau hálito, 10 filhos mortos, o patrimônio foi para o beleléu. Ele está lá sentado no meio da cinza, em arrependimento, com 3 buzinando na orelha dele. E eu fico impressionado com esses 3 que não era vizinho. O texto diz que eles viajaram para visitá-lo. O cara vem de longe para encher teu saco. É um absurdo. Aí Jó, indignado com isso, ele diz assim, quer saber? Eu hoje constituo Deus o meu advogado contra Deus. Se é Deus quem decidiu esse mal sobre mim, a quem eu tenho contra Deus, senão o próprio Deus? Eu me apego em Deus, e é de Deus que vem meu sofrimento. Com quem eu vou contra Deus? Eu vou com o próprio Deus. Então eu hoje constituo Deus o meu advogado contra Deus. Que Deus se resolva com Deus ao meu respeito. Eu apelo para o Deus da misericórdia contra essa justiça de Deus sobre a minha vida, em forma de sofrimento. E aí Jó vislumbra lá atrás a cruz. Porque é essa fórmula que salva a gente. Na cruz, Deus se entendeu com Deus em nosso favor. O Deus Pai, justo e santo, cobrou todo o nosso pecado e a nossa culpa no Deus Filho perfeito e santo. E eles resolveram o nosso problema entre eles. E ofereceram a salvação de graça, pela fé. Você não precisa agradar a Deus como um maluco hoje e dizer, nossa, o que Deus quer, eu preciso fazer. Você precisa olhar para Cristo e dizer, para mim não dá, mas Ele fez, eu creio nele e me escondo nele. Me escondo no sacrifício de Jesus perfeito, porque eu sou imperfeito. Então eu queria falar com vocês rapidinho nessa manhã sobre isso. A perfeita exigência satisfeita na perfeita obediência. O padrão maior de exigência completamente satisfeito na perfeita obediência de alguém que não falha ao cumprir uma missão em nada. Então a perfeita exigência satisfeita na perfeita obediência, ela é destacada na Escritura e no texto que a gente leu, em que? Primeiro, em um sacrifício sem culpa. É aqui que a gente vê a perfeição das duas coisas. A exigência de Deus tinha como parâmetro um sacrifício sem culpa. Um sacrifício onde quem se sacrificasse não fosse pecador, não fosse culpado. Pedro aqui conduz a gente, leitores, nos conduz para Cristo. E ele diz no verso 21, Cristo sofreu por nós. Cristo sofreu por nós. Então veja, o sofrimento de Jesus naquela cruz, primeiro, não foi acidental. Não foi acidental. Foi uma agenda. Jesus não foi acumulando coisas e pressões e brigas e discussões com gente mais poderosa do que ele, para lá no final aquilo acontecer como um acidente ou algo que ele provocou. Não. Mas o sofrimento de Cristo por nós foi judicial. Alguém tinha que pagar a pena. Alguém tinha que pagar aquela pena, a culpa. Alguém tinha que morrer por causa do crime. Então foi judicial. E toda a Escritura aponta para essa realidade. Deus é santo e a justiça de Deus não tolera pecado. Não é que Deus passa pano, Deus não tolera
todo o que peca deve morrer. A gente repete isso toda ceia. A exigência do Pai não é parcial, mas ela é absoluta. Ele é exigente. Ele tem um padrão que ele não baixa, ele não desce. Você já trabalhou com gente assim? Gente exigente, que não tolera falha. E se você passar 2 dias fazendo um serviço, ele chegar, fiscalizar e achar que ficou meio milímetro para o lado errado, ele manda você desmanchar tudo e fazer de novo. Exigência. O padrão era alto. Então Pedro diz, primeiro, Cristo sofreu por vós, verso 21. E no verso 22 ele continua e diz, o qual, esse Cristo, não cometeu pecado. Jesus é o perfeito para a obra. Por quê? Porque ele não tem falhas, ele não tem culpa. Ele leva a culpa dos outros, mas ele não tem culpa própria. Ele é perfeito. E aqui a gente vê, então, a perfeita exigência sendo suprida em Cristo, no sacrifício de Jesus. Para satisfazer essa justiça de Deus, o sacrifício precisava ser o quê? Sem corrupção moral. Jesus não tinha nenhuma corrupção moral. Ele era ilibado. O que é interessante em Jesus, se você lê o Sermão do Monte, em Mateus, é que quando diz que Jesus cumpriu a lei perfeitamente, não diz lá que Jesus cumpriu a lei por medo de castigo. Pode ser que alguém cumpra alguma lei porque tem medo da sanção. Mas Jesus cumpriu a lei pelo desejo de cumprir a lei. Sabe? Isso tem uma diferença enorme, gente. Uma coisa é você fazer o certo porque você pode ser condenado. Aí você diz, ó, eu tenho vontade de fazer diferente, mas se me pegarem eu vou preso. Então eu faço isso aqui porque eu tenho que fazer, porque eu tenho medo, porque senão eu fazia diferente. Não duvido que você nunca passou por um radar e olhou, será que está ligado? E se não estiver ligado, tem problema eu passar 150? Eu faço essa oração sempre, Senhor, que os radares estejam todos desligados. Eu não quero multa para mim não, porque eu ganho umas multas nada a ver. Ou eu fiz uma viagem daqui até Belo Horizonte com escala no Rio e não ganhei uma multa. Eu sou campeão, eu fiquei feliz comigo mesmo, ida e volta. Pela primeira vez na minha vida eu consegui fazer isso. Nas outras eu quase perdi o carro. Em algumas que eu já fiz eu tive que pagar muita multa. Mas consegui. Até falei para minha irmã, falei, puxa vida, estamos de parabéns. E dirigi a maioria do tempo, ela dirigiu bem menos que eu. Então a gente olha para aquilo e diz, olha, eu só faço desse jeito porque senão dá problema, porque senão eu faria de outro. Essa é a diferença de Jesus com respeito à vontade de Deus. Ele não dizia, pai, eu só te obedeço porque se eu não fizer eu apanho. Ele diz, não, o Senhor sabe mais que eu. Então, eu não tenho outro desejo a não ser fazer o que o Senhor manda e o que o Senhor quer. Essa é a diferença de Jesus para nós. Ele não tinha nenhuma corrupção moral para cumprir a lei. Ele não tinha nenhum medo para cumprir por medo. Ele fazia porque aquilo era certo ser feito sem nenhum tipo de questionamento. Essa é a perfeição que Deus exige de nós. Não é? Claro que é. Qual que é o nosso maior problema? O nosso maior problema é desejar o que não devia desejar. Quanto a não fazer o que não deve fazer, a gente até consegue. A gente até consegue porque a gente tem medo de castigo. A gente até consegue cumprir uma regra. O problema para nós é aquilo ser um desejo em nós. Porque a gente está todo o tempo querendo burlar aquela regra. Esse é o nosso problema. Ouvir o que fora dito pelos profetas. Não adulterarás. Eu nunca adulterei. Nunca me deitei com uma mulher que não fosse minha esposa. Passei nessa exigência. Aí vem Jesus e diz, porém, isso era o que a lei dizia. Não adulterarás. Vocês passaram na regra. Agora eu digo, e ele é maior que a lei, qualquer um que desejou outra mulher ou outro homem no lugar da sua, no seu coração, já adulterou com ela. E aí?
Aí o bicho pega. Não é? Aí o bicho pega. Como é que funciona isso? Não pode nem olhar para outra mulher e dizer, puxa, podia ter uns 10 anos a menos eu, né? Esse é o BO, gente. Como que a gente luta contra esse desejo? Homens e mulheres, eu estou falando de ambos aqui. Quer sair desse campo que é constrangedor? Vão para um que é comum. Ouvir o que fora dito pelos profetas, não matarás. Nunca matei ninguém, passei. Aí ele diz, mas qualquer um que chamou seu irmão, outro, de louco no seu coração, já matou. Eu quero ver quem ganha de mim. Eu quero ver quem já matou mais do que eu. Quer dizer, Senhor, é muito grande a exigência, não pode nem falar um palavrãozinho lá na mente, no fundinho da consciência, bem baixinho, só para a gente escutar. Não, não dá. Aquele cliente que tira o dia para te encher o saco e te perturbar, e você fica atendendo ele com um sorriso. É esse desejo que não pode ter, essa é a exigência de Deus, não pode ter esse desejo, e é isso que Jesus cumpriu. Ele nunca desejou não fazer. Ele nunca desejou fazer também. É isso que foi levado na cruz, o nosso desejo, não só os nossos pecados praticados. O nosso desejo de fazer coisas que a gente não faz por medo, mas que a gente mentaliza e realiza na cabeça, que está fazendo. Por isso que Pedro vai destacar que o sacrifício tinha que ser sem corrupção moral, e Jesus fez isso. Sem engano na boca, Jesus nunca mentiu. Sem culpa diante da lei, Jesus nunca descumpriu a lei e cumpriu a lei de um jeito que ninguém conseguiu cumprir até ele e depois dele. Então Pedro vai ecoar aqui para nós Isaías, o texto de Isaías 53, para mostrar que ele foi o Cordeiro perfeito. O Cordeiro aponta para o sacrifício do Antigo Testamento, os animais que morriam. Ele foi o Cordeiro perfeito, do qual não precisa mais outro. Ele é o Cordeiro de Deus. Essa justiça, então, não pode ser satisfeita por um pecador, porque pecadores desejam errado. Era necessário alguém justo, absolutamente justo, e Jesus é esse. Por isso, a perfeita exigência encontrou a perfeita obediência. Jesus Cristo. Jesus Cristo é isso. E Pedro vai continuando no verso 23 e diz assim, quando Jesus foi ultrajado, ele não revidava. Quando ele foi ultrajado, ele não revidava, ele não falava, ele não xingava, ele não replicava, ele não reclamava, ele não ofendia. Ele absorvia tudo aquilo. Né? Ontem nós paramos no posto para abastecer e tinha um sujeito lá alterado. E provocando o posto inteiro para ver se conseguia briga com um. O Felipe foi pagar o combustível e não se livrou do rapaz, ele provocou o Felipe também. Gente que fica o dia inteiro caçando confusão. A maioria das pessoas do posto não respondeu ele, deixava ele falando sozinho. Mas uma hora ele pode encontrar um outro doido, né? Ninguém o xingou, mas ele procurou. Ele estava procurando alguém que batesse de frente com ele, o rapaz. Jesus encontrou vários desses rapazes naquela cruz. Pessoas o provocando, o xingando, salva-te a ti mesmo. E ele não revidou. Ele não falou nada. Jesus suporta toda a injustiça do pecado, toda a injustiça humana, sem romper a submissão perfeita dele com o Pai. Ele não revida. Veja, enquanto Adão, sem ninguém, apenas com a sua esposa, não ganhou de uma serpente no Éden e não passou no teste, Cristo permaneceu fiel num sofrimento indizível, obediente de maneira perfeita. Então veja, a justiça de Deus exigia perfeição e Cristo oferece essa perfeição em obediência permanente. Então o sacrifício sem culpa destaca a perfeita obediência cumprindo a perfeita exigência. E o que eu quero dizer para você, meu irmão? Não fique tentando,
por mérito próprio servir a Deus, você vai falhar. E o dia que você falhar, você vai se desesperar. Porque você não vai alcançar. E o desespero de tentar uma coisa impossível e não conseguir pode levar a gente a desistir. A desistir. Conheço pessoas que fizeram parte de comunidades, de congregações, de igrejas, onde a exigência, e não é uma exigência de Deus, é uma exigência só de quem criou aquela igreja, era muito alta. E ele viveu um tempo como alguém moralmente superior aos outros, porque ele cumpria tudo, ele era o exemplo de tudo, até o dia que todo mundo viu que aquilo era de fachada e todos os pecados dele apareceram e aquilo ruiu. Não consegue voltar para um lugar hoje. Nem como esse aqui, onde tudo é mais tranquilo. Porque na cabeça dele não tem mais jeito para ele. Ele falhou de um jeito que ele não tem outra chance. E aí é que está. Nunca ninguém teve chance. A chance é só a de Cristo. Por isso Deus não ficou fazendo testes com pessoas. Ele tinha o seu filho. Por isso que Pedro inicia a carta dizendo que ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Ele não é um plano B. Ele é o Salvador eterno. O que cumpriria a exigência de maneira cabal. Então, desista disso, desista de tentar servir a Deus por seus méritos, por seu comportamento, pela sua moral elevada, pela sua ética que ninguém consegue negar. E viva olhando para Cristo. Olhe para Jesus e o dia que você não alcançar, que você não atingir, mesmo com tanto esforço, você pecar, não se desespere, se arrependa e se esconda em Jesus Cristo. Se esconda nele, porque ele é a perfeição já estabelecida, feita. A exigência de Deus já foi cumprida e a gente vive pela fé. Por isso ele diz que todo aquele que o Pai envia até ele, ele não perde, ele guarda no seu sacrifício perfeito, você pertence a ele, você é dele, ninguém te arranca mais de lá. Ninguém te tira de lá. Isso quer dizer que você não vai falhar? De jeito nenhum, claro que você vai falhar. O dia que você achar que não está falhando, você está falhando, porque está achando que não está falhando. Aquele que diz que não peca, diz o apóstolo João na primeira carta, mentiu para si mesmo, já pecou. Só em achar que é melhor, já pecou. Só em achar que não erra. Esse é o ponto, é Cristo, não nós. Então, a gente vê essa perfeita exigência satisfeita na perfeita obediência, destacado primeiro em sacrifício sem culpa e depois em obediência perfeita. Na obediência perfeita. O versículo 24 é o coração dessa porção de texto aqui. O que Pedro diz? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou sobre si os nossos pecados naquela cruz. Levando no seu corpo a punição pela culpa. Você já apanhou no lugar do seu irmão? Quem tem irmão? Irmã. Aí o pai chega, a mãe chega, não quer saber quem foi. E aí bate no errado, né? Bate em quem não tinha que bater, bate no outro. Apanhar por outro. Como é que a gente faz? Com o pai a gente tentava dizer, não fui eu, mas era assim, tá cantando, 3 não fui eu, depois era fui eu, tá bom. Então que seja, para ver se acaba, eu confesso. Apanhar injustamente e confessar que está apanhando para ver se para de apanhar. Jesus não fez nem isso. Tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa, sofreu a nossa pena como se pecador fosse. Fez isso não porque Deus errou em quem bater, fez isso voluntariamente. Assumindo a culpa da família, sem ser ele o culpado. Isso que Cristo fez. Então, Pedro aqui sai do campo do exemplo que Jesus deixou no sacrifício sem culpa para o campo da substituição. Não é só um sacrifício sem culpa, ele nos substituiu.
Pela fé, hoje, nós morremos com ele naquela cruz. Porque éramos nós que estávamos sendo substituídos, representados lá. Então, Cristo não sofreu apenas como um mártir. Cristo sofreu como um sacrifício substituto. O mártir sofre como exemplo, não é? Qual a ideia de mártir? Mártir é uma palavra grega que, traduzido para o português, quer dizer testemunha. Quando a gente fala, ó, esse foi um mártir da história, é porque aquela pessoa morreu por não ceder. Ela tinha uma opinião, a opinião dela era firme, ela lutou por aquilo e morreu. A gente, por exemplo, chama o Luther King, americano, de Martin Luther King. Ele é um mártir por quê? Porque ele morreu por uma causa, a representação de uma causa. Jesus não é um mártir, porque Jesus não é um exemplo, Jesus foi um substituto. É muito mais do que martirizar. Ele não merecia estar lá, e não foi um exemplo. Você não olha para a cruz e diz, eu tenho em Jesus um exemplo a ser seguido. Não, você olha para a cruz e diz, eu tenho na cruz alguém que morreu por mim, me substituiu, me incluiu na sua morte. Não é um exemplo só. Vai para muito além disso. A justiça divina exigia que o pecado fosse punido, a gente sabe disso. E Cristo assume essa punição em si, sem merecer ser punido. E Pedro diz, ele mesmo sofreu, ele mesmo nos substituiu. Pedro diz, é ele quem fez isso. Ninguém poderia fazer isso por ele, nem anjos, nem homens, nem obras. Somente o Filho poderia suprir a exigência do Pai. E Pedro aqui está usando essa linguagem de sacrifício. Ele levou os nossos pecados. O peso da ira de Deus justa caiu sobre o Cristo. Por isso que quando ele ora no Getsêmani, o que ele diz? Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Cálice, numa linguagem bíblica, principalmente do Antigo Testamento, é a ira de Deus. É quando a ira de Deus enche um copo e ela transborda, porque a ira de Deus vazou. É como se o copo fosse o limite. Deus vem se irando, e chega uma hora que aquilo derrama. A maior manifestação de ira do Pai, fora a de Jesus que a gente tem talvez na Bíblia, seja contra o Egito, nas pragas. Lá é a ira de Deus sendo derramada contra um povo pagão que passou os limites da paciência de Deus. E Deus derrama sua ira naquela forma de 10 pragas. Agora veja, na cruz, o Filho absorve, bebe, consome toda essa ira contra ele. Por isso que Isaías, no capítulo 53, vai dizer o que para nós? Agradou ao Pai moê-lo e fazê-lo enfermar. Não é um prazer sádico em Deus em ver Jesus sofrendo, mas para ser cumprida a exigência, o Pai teve que moê-lo. A ira de Deus teve que esmagá-lo. Foi isso que ele passou, o peso da ira sobre ele. E veja, injustamente porque ele não tem pecado, é simplesmente porque ele está assumindo o pecado de outros. Não que Deus é injusto, é o jeito de Deus, foi a maneira de Deus cumprir a sua justiça. Por meio da injustiça dos homens que o crucificaram. Foi injusto aquilo, porém aquela injustiça dos homens estava satisfazendo a justiça de Deus, do Pai. Carregava a nossa culpa, os nossos pecados. E qual é o propósito? Aí Pedro vai dizer, simples, para que mortos para o pecado, agora nós, que morremos para o pecado, vivamos para a justiça. Se hoje você é justo, é por causa disso. Se hoje Deus olha em você justiça, é porque Ele olha em você a justiça de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que Ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. E imputar numa linguagem bíblica é vestir. Ele te vestiu com a justiça de outro. Ele te vestiu com a justiça de outro. Sabe, é tipo você
ir para um lugar onde só anda gente importante, só tem acesso a lugares importantes, pessoas importantes, e uma pessoa importante tirar o crachá e dizer assim, ó, pega o meu crachá e vai com ele, com esse crachá, todo mundo vai deixar você entrar. Ou seja, você não entraria em nenhum lugar daquele sem o crachá de outro. Não é assim? Você não seria justo se não fosse a justiça de Cristo. Então hoje, quando Deus olha para você com o seu pecado, Ele não te fulmina, Ele não te destrói, Ele não te dizima porque Ele olha em você a justiça de outro e Ele não cobra um crime duas vezes. Já foi pago. A justiça do Cristo é sobre nós. Criou um povo justo. Não apenas removeu a culpa, reconciliou a gente com ele. Não é só olhar e dizer, tá, desculpo vocês, mas não falem mais comigo. Não é esse tipo de perdão. Ele diz, vocês são meus. Reconcilia com ele, nos transforma em um povo seu. E Pedro vai concluir, pelas suas feridas vocês foram sarados. Para cada ferida que foi aberta em Jesus, naquela liturgia da cruz, foi uma que fechou em nós. As feridas abertas, as chagas dos nossos pecados, vazando o tempo inteiro, inflamadas o tempo todo, porque estávamos em pecado o tempo inteiro, contaminados com isso, infestados de tumores pecaminosos na nossa alma. Para cada um que abriu nele na cruz, foi uma cicatriz que fechou em nós. Pelas feridas de Jesus nós somos curados, sarados. A ferida de um justo trouxe cura aos injustos. Nós. A condenação de alguém santo trouxe o retorno das ovelhas que haviam se perdido. Como diz Pedro, nós éramos como ovelhas perdidas, mas ele nos arrebanhou. Nos arrebanhou. E Pedro, no verso 25, o último que a gente leu, vai dizer assim, voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Quem é o nosso pastor? Cristo. O pastor, ele tem duas funções. Levar alguém para ser alimentado e dar segurança para o seu rebanho. Lá em João 10, diz que Jesus é o bom pastor. Bom era um elogio que só se fazia a Deus. Agathos. Bom. Existem outras palavras gregas para bondade, mas agathos é quando alguma coisa é essencialmente boa. Boa no seu âmago, boa no seu interior, boa no seu ponto zero. Jesus é agathos, a essência da bondade. Por isso que ele diz que ele é o bom pastor, e ele completa, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, o nível de cuidado não é só vigiar as ovelhas, alimentar as ovelhas e ver se tem alguém vindo. Se alguma ovelha é sequestrada, ele vai atrás a ponto de morrer para tê-la de volta. A ponto de entrar na frente de qualquer coisa pela ovelha. O bom pastor. Aí ele também diz no mesmo texto de João 10 que ele é a porta. Eu sou a porta. A ideia que tem-se ali de porta é o seguinte, ele está falando de um lugar de ovelhas, de um curral de ovelhas, dentro de uma cidade, de um aprisco. Dentro da cidade, quem viajava e levava suas ovelhas para pastar mais longe, em tempos de seca, entrava na cidade e encontrava um aprisco comunitário. Guardava lá, alugava o lugar, guardava suas ovelhas lá e ia dormir, num hotel, o que fosse. Depois, outro dia, voltava, e quem cuidava desse aprisco tinha uma chave, abria a porta, e essa pessoa chamava as suas ovelhas com um sinal característico, as ovelhas vinham e ela ia embora. Esse era o aprisco comunitário. Mas quando eles tinham que ir muito longe para levar as ovelhas para pastar, nesses lugares não tinham apriscos comunitários porque era inóspito, ninguém morava. Então os próprios pastores faziam apriscos de pedra, um círculo grande assim de pedra, só que daí não tinha porta. Por quê? Porque como é improvisado, se o cara faz uma porta, ninguém mais usa, porque só ele vai ter a chave. Então não tinha porta, tinha só um espaço para entrar.
Aí o que esse pastor fazia? Colocava as suas ovelhas lá dentro, numa noite que ele tivesse que dormir lá no meio do relento, porque foi muito longe, não dava para voltar, era perigoso. Nós vamos dormir aqui. Guardava as suas ovelhas ali e deitava no lugar da porta. Ele dormia onde era a entrada. Porque se uma ovelha quisesse sair de madrugada, ele puxava ela para dentro. E ele dormia. Aí Jesus diz: eu sou a porta desse aprisco. Ele guarda todos e dorme na porta, como se fosse a própria porta. O dia que a gente tenta dar uma escapada, ele puxa a gente pela perna e traz de novo. Se alguém pula esse muro para tentar roubar, ele vai lá e dá a vida, porque ele também é o bom pastor. E uma porta tem duas funções. A primeira delas é qual? Segurança. Entrou para dentro da sua casa, trancou a porta, você se sente seguro. Estou guardado, estou trancado. Abriu a porta, saiu para fora, você se sente livre. Jesus é essa porta que nos dá segurança e liberdade, consciente do Evangelho. O verdadeiro pastor é ele. E Pedro diz, ele também é o bispo, e a palavra bispo do grego quer dizer superintendente. Jesus é aquele que fica fiscalizando a nossa alma, nos chamando ao arrependimento diário, todos os dias, como um bispo. Sabe, alguém que você elege como teu conselheiro? Você tem alguém que toda vez que você precisa, você sabe que você pode contar com ele para um conselho? Ligar para ele e dizer, eu preciso resolver e eu sei que você vai ter o conselho bom para isso. Você vai me ajudar. Jesus é esse bispo. Jesus é esse que conduz a nossa alma na verdade. O sacrifício perfeito, cumprindo a exigência perfeita. Para encerrar, então, na cruz, a gente encontra esse choque de perfeição. A justiça e a misericórdia. Deus não ignora o nosso pecado, Deus julga o nosso pecado, mas Ele não nos destrói. Ele coloca o juízo sobre o seu Filho. A justiça que nos condenava foi satisfeita na obediência de Jesus, que nunca peca e nunca pecou. E Cristo vive essa injustiça dos homens por nós. E vive a vida que nós não vivemos, porque Ele não pecou e nós pecamos. Ele sofre a condenação que merecíamos e satisfaz a justiça que jamais poderíamos cumprir. Guarde isso. Cristo viveu a vida que não vivemos, sofreu a condenação que merecíamos e satisfez a justiça que jamais poderíamos satisfazer. Tudo isso na cruz. E agora ele nos convida a duas respostas. Primeiro, você confia nesse sacrifício? É nisso que você estriba toda a sua vida? No sacrifício de Jesus? Faça isso, confie nisso. Porque se a justiça foi plenamente satisfeita em Jesus, não há condenação para quem está escondido em Cristo. Confie nisso. Mas não só confie. Dê demonstrações dessa confiança. E como que a gente demonstra que a gente confia, pastor? Se renda. Se renda a Deus de fato e a Cristo de fato. Você foi comprado por alto preço, diz Pedro aqui, para não viver mais para você mesmo, mas para viver para Ele. O pastor que nos trouxe de volta, agora nos chama para andar os seus passos, para caminhar após Ele. Se renda a isso então, pare de relutar. A cruz mostra para a gente que a justiça de Deus é perfeita, não exige menos, mas também a Escritura mostra para nós que o amor de Deus é perfeito, revelado na entrega de Jesus Cristo. Você tem todo o pacote para viver essa fé. E como eu disse, isso aqui não é uma coisa inventada por homens.